Muito bom, estamos aqui mais uma vez com o nosso Aliança de Fé. Essa é minha linda esposa Yara. E esse é o meu querido, amado Cleber. Coisa linda, eu gosto. Hoje a gente vai falar de um daqueles assuntos que a gente fala bem baixinho, com medo, aquele negócio bem complicado. Você é aqueles que diz, não aguento mais minha sogra, não quero mais saber dela. Fala aqui bem baixinho pra mim, pra ninguém ouvir. Sua sogra é intrometida? Que nada, imagina, ela é uma segunda mãe pra mim. Vamos então falar mal da sogra. Não, quer dizer, vamos aprender como lidar com a nossa sogrona, que é maravilhosa, de acordo com a palavra de Deus. E juntos vamos aprender um pouquinho mais uma vez. Vamos lá então? Solta a vinheta! Maravilha! Quando nós casamos, não é só a nossa esposa que a gente leva para o altar. Sim, o casamento consiste em levar uma bagagem muito mais complexa. Você não diz apenas, no altar lá vem a noiva. Você também diz, mas lá vem a sogra. Opa! Lá vem a carreta! Tem sogras que se intrometem e tem sogras que são uma bênção na nossa vida. E o que fazer então com relação a isso, né? Como nós vamos lidar com a situação daquela sogra, ou às vezes pode ser aquele sogro que se intromete bastante no relacionamento. A primeira coisa que nós temos que entender é os princípios básicos do casamento. O primeiro princípio que jamais podemos esquecer está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Vou pedir para minha esposa ler. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O texto está dizendo de forma muito clara, né, muito objetiva, não só as questões da união, do matrimônio, do se casar, do se unir com a sua esposa, mas aqui não está falando, ele deixará o pai e mãe e se unirá com a sua mulher e a sogra. Ou o sogro, ou o cachorro do sogro. Então você percebe que Deus ele já funila de forma muito sábia essa questão, né? O ideal no casamento, meu amado e minha amada, e eu sei que nem todos conseguem isso, mas o ideal no casamento é que você case e vá morar você e a sua esposa. Não leve a família dela, nem a família dele, para que vocês possam constituir o casamento desde o princípio, do jeito de vocês, da forma de vocês. Quando você leva a sogra junto, a gente colocou aqui até a foto de bagagem, né, para ter a ver. Quando você leva a sogra, quando você leva cunhado, vai dar problema, vai ter complicação. Então o ideal, como está dizendo o texto, é que você se una com a sua esposa e vá lá, nem que for na sua casinha simples, no seu casebre, mas vocês dois iniciem o relacionamento sozinho. Isso é um princípio básico, para não gerar esses problemas com sogra, que acaba virando brincadeira, que acaba virando memes até, para que não aconteça isso e para que o seu casamento não possa ter problemas. Eu quero destacar aqui duas coisas. O versículo em Gênesis, que fala lá das primeiras famílias, o nosso Deus, que é tão maravilhoso e sábio, como o meu marido acabou de dizer, ele já deu esse conselho, o casamento é de 2. Não é mais que 2. Para você ali iniciar. Depois vem os filhos. Isso não significa que a gente não vai ajudar a se encontrar com a sua família, mas o casamento para morar junto é 2. Não é 3 ou 4. E trazendo assim para os tempos atuais, com tanta liberdade, tantas coisas aí que nós vemos, você percebe que quando os casais que a gente já atendeu, já conversou, já conheceu, quando o marido ou a esposa traz algum familiar, a gente falou sogra e sogro, mas pode ser o cunhado, a cunhada. Quando você traz papagaio junto... Não, e vocês estão começando aí a vida a 2, provavelmente acabou de casar, vocês vão trazer a bagagem das experiências de vocês, dos costumes de vocês, olha quanta coisa vai ter que adaptar no início do casamento. E para aqueles que já estão um tempão casados, vocês já estão acostumados a uma rotina, a um jeito de ser de cada um. Aí vem lá alguém da família morar com você, é aquela coisa. Por exemplo, se um familiar do meu marido morar com a gente, o familiar do meu marido conhece mais meu marido do que eu. Se tiver algum conflito, de quem que ele vai ficar do lado? E aí vai se intrometer. A mesma coisa é eu. Se algum parente meu vier morar na minha casa, ele conhece mais eu do que meu marido.
se tiver algum conflito, algum problema, ele vai ficar do lado de quem? Vai querer se intrometer. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Aí já tá dando as dicas dos porquês que não é bom ter alguém da família morando com você. A questão é que sempre acaba atrapalhando, não tem jeito, porque até mesmo para errar, você precisa ter essa liberdade com sua esposa. Não ter ninguém se intrometendo para que vocês aprendam a ter uma vida, né, a dois, como casal, como Deus constituiu. Então a primeira coisa, siga no princípio. Deus criou assim, faça o máximo possível para que isso aconteça. Pode acontecer de você ter que morar com a sua esposa, né, com um familiar seu por uma necessidade? Pode. Mas se você puder evitar, evite, porque isso vai ser bênção na vida de vocês. A segunda coisa, eu quero puxar um pouquinho pro lado da sogrona, até porque eu posso falar, eu tenho uma sogra que é maravilhosa. Ela tem um jeitão dela. Até não vou falar mal da. A fera aqui do meu lado. Mas a minha sogra, todas as vezes que nós precisamos, ela sempre ajudou. Ela é uma bênção. A gente não pede tanto, né, para que ela cuide dos nossos filhos, a gente evita, porque a gente quer fazer essa parte com os nossos filhos, mas quando sempre precisou, ela também sempre abençoou. E eu quero puxar justamente pro lado da sogra, né, falando do sogro, daquela pessoa que tá ali com mais experiência, né. Segunda coisa, não despreze a experiência. O mundo ele tá levando muito pro lado da risada, do sarro, como a gente até brincou aqui, como se a sogra fosse se depreciar, né, se fosse algo ruim. Não é. A sogra ela tem o seu papel, né? A mãe, o pai, os cônjuges têm o seu papel no casamento. Então não despreze isso. Olha que texto interessante. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Então duas coisas importantes. Primeiro, ouça o conselho do seu pai, e claro, da mãe também, né? Escute o conselho deles, escute as instruções. É sempre bom ouvir. Se você vai executar, vai depender da conversa que você tiver com a sua esposa. Então você conversa com sua esposa ou com seu marido, mas escute, dê atenção. Essa é a primeira coisa. Bons conselhos, experientes, são sempre bem-vindos. As consequências são das decisões que nós tomamos. A segunda coisa, não despreze quando ela ou ele envelhecer. A gente tem visto muitos casais, quando o pai e a mãe envelhece, maltrata, manda pro asilo. Não que você não vá fazer isso, porque às vezes a correria é grande, não dá para deixar em casa, mas cuidado para não maltratar, cuidado para não desprezar, dê um bom tratamento para o seu pai e para sua mãe na velhice deles, porque isso vai ser bênção para os seus filhos também, porque eles vão ver vocês tratando bem o pai e a mãe, e eles vão tratar você assim quando você envelhecer. Agora, se você não dá um bom exemplo tratando o pai e a mãe bem, como é que seus filhos vão lhe tratar? Exato. E isso também é a palavra de Deus. Cuide do seu pai e da sua mãe quando eles envelhecerem. Não esqueça que desde que você nasceu, eles cuidaram de você. Fizeram tudo para que você se tornasse esse homem e essa mulher. Então, absorva a experiência deles e cuide deles até o fim, que isso é bênção para sua vida. Não leva só para o lado depreciativo da comédia e da risada. E uma outra coisa interessante, que algumas dificuldades entre você e sua sogra, seus sogros, estão lá no passado, na época do namoro, em que você e seu esposo, sua esposa estavam se conhecendo. Alguma briga, alguma discussão, ou o pai não estava concordando com o casamento que você teve, ou a sogra não estava concordando com o seu casamento, e aí vocês se casaram, e até hoje está aquele ranço, aquela briga, alguma discussão. Então, como casal cristão, é importante você acertar coisas do passado que se fazem presente e está aí dificultando. Cada vez que um se encontra com o outro, indireto ou direto, é briga, começa uma discussão, aí um não frequenta a casa do outro já para se evitar. Então, o que está no passado, que magoa, chateando, perdoa, fala com Deus e toma aquele famoso café, que hoje em dia tudo se resolve, né, num café, vamos combinar na padaria, vamos combinar em casa, e conversar de uma forma respeitosa um com o outro, hora de falar, hora de ouvir, para resolver essa situação. A última coisa que nós temos para dizer é justamente a lei do Senhor, a palavra de Deus. E eu coloquei aqui, cuidado com o quinto mandamento. Com o quinto mandamento da lei de Deus, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Aqui faz parte dos 10 mandamentos do Senhor, presta atenção. Vamos lá. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, brincadeiras, eu brinco muito com a minha sogra, meu sogro que já está com o Senhor, a gente se dava muito bem, mas assim, amados, o respeito, o cuidado e a obediência ao pai e à mãe, desde que não interfiram no relacionamento do casal, isso é mandamento de Deus.
Então é muito importante nós honrarmos nossos pais, nós cuidarmos deles. Então, brincadeiras à parte, às vezes a convivência do dia a dia é difícil, mas vocês não são obrigados a morar juntos, né? Há sempre a possibilidade, né, de cada um morar na sua casa, mas cuide, respeite, porque isso é mandamento do Senhor, é Deus que fala honra o pai e a mãe. E esse honra não se interrompe quando você casa, né? Se honra até os últimos dias do seu pai e da sua mãe. Então, preste atenção nisso. A gente vê gente maltratando, desrespeitando o pai e mãe. A única coisa que eles não podem interferir é no relacionamento do casal. Então, imponha limites. Fala aqui, ô mãe, se é o caso da sogra, né? Principalmente a mulher, tem mais jeito nesse caso. Ô mãe, até aqui tá bom. Deixa que eu resolvo com meu marido, é a nossa opinião, nós vamos tomar essa decisão. Eu escutei o que a senhora disse, agora a decisão é nossa. Imponha limites, mas não maltrate, não desrespeite, porque você pode estar ferindo a própria lei de Deus. E essa lei é uma das únicas leis do Senhor que tem consequências diretas. Se você não honra seu pai e sua mãe, você não terá os seus dias prolongados aqui na terra, você não vai viver muito. Então, se você não quer morrer, honra o pai e a mãe, cuida do pai e da mãe que vai ser bem. Isso inclui também, claro, o seu sogro e a sua sogra, porque você vira filhos deles e eles viram seus pais depois que você casa com a sua mulher. Né? Bom, meu marido falou uma coisa importante, que é deles terem mais experiência, de você se dar a oportunidade de ouvir. Mesmo que você fale assim, já sei, sogra, já sei isso daí. Ou então, você já falou de novo, tá repetindo. Escute, porque muitas vezes o sogro e a sogra já estão naquela idade que esquece, quer falar, quer atenção, tá passando um momento de carência, né? Vão ficando aí na idade da terceira idade, vão ficar esquecidinhos, estão carentes. Às vezes o sogro ou a sogra tá viúvo, aí ficam sozinhos, querem aquela atenção, principalmente se forem filhos únicos. Se é filho único, você é filha única, então é lógico que eles vão ficar ali em cima de você. Então tenha paciência, honra, como o versículo fala, mesmo que eles já falaram 100.000 vezes a mesma coisa, tá toda hora, escute. Agora, com amor e carinho, pelo menos eu fiz muitas vezes com a minha mãe. No momento sozinha com ela, eu converso sobre algumas atitudes que tá intervindo no meu relacionamento com meu marido. Aí eu preciso ter essa conversa sozinha, não na frente do marido. Tá ali numa reunião, aí sua mãe começa a apontar lá, falar um monte de coisa pro seu marido. Não é legal dar bronca ali naquela hora. E outra coisa muito, muito importante que nós já vivenciamos isso, já vimos alguns casais fazerem isso. Às vezes você tá com tanta implicância com o teu sogro e sogra que você coloca teus filhos contra o teu sogro e sogra. Crianças são netos do seu pai, da sua mãe, do seu sogro e da sua sogra. Então é importante eles terem uma convivência saudável. A gente não pode usar os nossos filhos contra o seu sogro e contra a sua sogra. Isso não é legal. Eles precisam ter uma convivência saudável de respeito, porque eles são, muitas vezes, não são todos os sogros, sogra, que é vovô, vovó, que são de terceira idade. Mas é respeito. Respeito porque ele é o pai e a mãe do seu cônjuge. Espero que tenha sido bênção na sua vida, esses conselhos, essas dicas, né? Nós estamos indo aí para 11 anos de casados e a gente tem aprendido um pouco e também escutando a experiência de outros casais. E quanto essa questão da sogra, que é uma brincadeira, pode virar um problema grave, pode virar uma afronta contra Deus. Então tome cuidado com relação a isso, cuide da sua sogra, do seu sogro, trate-os bem, receba eles como seu pai, como sua mãe. Abençoe que você será abençoado, com toda certeza. E tome cuidado com as coisas que o mundo traz, porque isso pode prejudicar bastante o relacionamento, toda a sua família. Que Deus te abençoe. Não deixe, não vá embora. Não desligue o seu computador, o seu celular, o seu tablet, antes de deixar o seu like, né? Aquele like legal pra gente, porque a gente acaba esquecendo. Comentários é muito bom. A gente tem recebido comentários, você pode olhar aí, a gente responde todos. O pessoal perguntando, falando de onde é, temas para próximos vídeos, é muito legal. Fale um tema que esteja aí no hype, pra gente poder trabalhar, porque às vezes alguma coisa pode passar batido pra gente. Compartilha, vai no seu WhatsApp, copia o link aqui do nosso vídeo, manda lá para os grupos dos seus amigos. Se você puder fazer um stories no Instagram, no Facebook pra gente, vai ser muito legal. E principalmente se inscreva no canal, ativa o sininho e participa com a gente. Estamos crescendo, hein? Estamos ficando grande. Eu amo a minha sogra! Instagram, TikTok, YouTube, estamos aí em todas as mídias participando com vocês. Vamos orar então? Vamos orar? Vamos falar com Deus, senhora, amor? Ora, Senhor Deus, ó Pai querido,
venha estar com cada casal, para que até nesse relacionamento entre sogro e sogra, Pai, nós possamos ser luz, nós possamos ser sal na terra, ir contra a mão que o mundo vai, Senhor Deus, com piadinhas e brincadeiras, mas que infelizmente coloca em prática ao desprezar, ao falar mal, ao causar intriga, ó Pai querido, com a sua sogra e sogro, mas que a gente possa fazer diferença em relação a isso, meu Pai. Se tem algum problema pendente do passado, que possa ser resolvido com amor e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. A gente vai e a gente sempre volta. Valeu, pessoal. Tchau. Cuidado com a sogra, hein?